Meu marido se dedica muito mais a seu culto religioso do que a mim. É possível inverter essa situação? É a pergunta de uma seguidora nossa. Para quem ainda não me conhece, eu sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do ITFMG, que é um centro de estudos e formação para terapeutas de família e casal, e esse é o nosso momento didático. Vamos à resposta. Primeiro que quando eu ouço um questionamento tão assim simples, né, ingênuo desse, me dá até dó, porque todos nós sabemos que a gente só pode inverter ou converter comportamentos pessoais. A gente não consegue em nada alterar o comportamento de outra pessoa. Agora, existem alguns pontos interessantes da gente pensar nessa pergunta que dizem respeito às relações afetivas, sexuais, às relações conjugais em geral. Eu vou destacar para vocês. Primeiro ponto é que a seguidora tem clareza de onde está o investimento libidinal do marido dela, que é no culto religioso. Essa clareza, ela é importante para a gente que trabalha com relacionamentos, conflitos conjugais, porque ela demonstra o ponto onde a pessoa está, o ponto de amadurecimento em que a pessoa que levanta a questão está, inclusive essa clareza vai demonstrar também as defesas que essa pessoa apresenta. Então, primeiro, ela tem um bom amadurecimento, porque ela fala claramente: o investimento libidinal do meu marido está no culto dele. Segundo ponto, ela nega o que ela vê, porque ela vem esperar do outro, no caso de nós aqui, uma resposta para a interrogação dela. Tem como inverter essa questão? Isso é uma negação, né? Ela não reconhece, ela vê, mas ela não reconhece, ela não legitima dentro de si, é aí que tá? O que ela enxerga. Agora, outro ponto importante: por que ela não legitima? Por que ela nega o que ela vê com muita clareza? Porque para legitimar, ela precisa de andar mais um degrau, que seria entrar no luto em relação ao objeto expectado. Qual é o objeto expectado? É que o marido, o objeto é o marido, amasse mais a ela do que ao culto religioso. Essa é a expectativa depositada no marido. Tanto é que ela quer inverter a situação, né? Só que ela já viu que ele não a ama mais do que ao culto. Falta legitimar, que é entrar no processo de luto, reconhecer-se não amada, o quanto gostaria que fosse, reconhecer-se não priorizada, o quanto ela gostaria que fosse. Luto nas relações não significa exatamente que as relações vão se romper. Significa que a gente se aproxima da realidade do outro. Aproxima um pouco, porque a gente nunca consegue ver exatamente como o outro é, porque sempre haverá expectativas, sempre haverá algo que a gente projeta nosso na imagem do outro, né? Mas a gente consegue, como o exemplo dessa moça, deixar cair um pouco a nossa expectativa em favor, em benefício da imagem real, que é: ele ama mais o culto do que a mim. E nesse processo de luto ainda existe algo muito bonito, que é o reconhecimento de que eu sou um ser
sozinho. Eu não vivo uma relação de completude. As relações que aparentemente se completam são relações ilusórias, né? Quando a gente vive relações ilusórias, a gente vive num estado de embriaguez, né? Um estado, assim, quase de euforia, né? Um estado de encantamento, um estado de completude mesmo, né? Como se você fosse sempre pertencente a alguém. A gente não é sempre pertencente ao outro. A gente pertence e deixa de pertencer. A gente ama e deixa de amar. A gente reconhece e deixa de reconhecer. Esse estado do luto é um estado diferente da relação ilusoriamente completa. O estado do luto é um estado de sobriedade. Mas ainda assim as relações são possíveis. É possível essa mulher manter-se no relacionamento com esse homem, caso ela descubra outros modos de estar vinculada a ele que não sendo prioridade na vida dele. Pode ter, ela pode descobrir. E pode ser uma relação mais satisfatória, mais livre para ela e para ele. Por mais que ela busque elos, por mais que ela costure na direção de outras pessoas, como ela está costurando na direção do marido, né? Ela está costurando erroneamente, esperando que ela venha a ser a prioridade na vida do marido. Mas se isso cai, se ela consegue deixar isso cair, que ela não é, porque ela já viu que não é, né? Agora é tratar disso dentro de si, ela consegue identificar-se só, mas acompanhada, tendo com quem contar. No entanto, com raiz em si mesma, estendendo a mão para o outro, seja pedindo ajuda ou estendendo a possibilidade de ajudar, mas não querendo modificar o comportamento do outro. A possibilidade de crescimento é dentro do comportamento dela. Paradoxalmente, na hora que ela se reconhece só, ela tem a possibilidade de expandir e crescer. São algumas divagações que a gente pensa quando a gente escuta uma questão como essa, e deixem vocês as dúvidas, interrogações em relação à clínica de casal ou questões pessoais. A gente está aqui para pensar em conjunto. Deixa o like no vídeo e se inscreva em nosso canal. Até mais!